Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte aí do jogo aberto, debate aí, comentando tudo sobre esse jogo, né? Falar sobre os lances polêmicos e também os comentaristas vão elogiar bastante aí a estreia de Gonçalo Plata e Alexandre, né? Que jogaram bastante bem pelo Flamengo, né? Teve um volume de jogo aí muito bom, né? Então, na sua estreia aí, ele teve uma nota muito boa. Vamos ver a imprensa repercutindo tudo sobre esse jogo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Agora, Flamengo 1, Vasco 1. Ai, Vascão, e pai? O Clássico dos Milhões começou bem antes da bola rolar. Na véspera da partida, torcedores do Flamengo provocaram os do Vasco, espalhando cartazes e adesivos que lembravam o último encontro entre eles, que terminou com a maior goleada rubro-negra na história do confronto, 6-1. De volta ao presente, a dupla pela esquerda, formada pelos estreantes Alexandro e Plata, quase funcionou logo no início. O equatoriano estava a fim de jogo. Nesse lance, tirou da marcação e chutou para fora. Aos 17 minutos, Luiz Araújo sentiu uma pancada no joelho direito e Arrascaeta, que estava sendo poupado, teve que entrar. O Flamengo estava todo no campo de ataque e quase chegou ao gol pelo alto. Com o Pulgar, Léo Jardim salvou. O Vasco tinha dificuldades para sair jogando. Em uma das tentativas, errou e Arrascaeta ganhou a disputa com esforço. O uruguaio driblou o goleiro e rolou para Léo Ortiz, que não conseguiu finalizar. A única boa chance vascaína no primeiro tempo foi um lance que não valeu. Em contra-ataque, Paulo Henrique lançou David, que invadiu a área e concluiu no travessão, mas o atacante estava em posição de impedimento. No segundo tempo, o panorama do jogo continuou o mesmo. De cabeça, Plata ajeitou para Bruno Henrique acertar a trave. Depois foi a vez do travessão salvar o Cruz Maltino nessa testada de Léo Ortiz. Até que aos 26 minutos, o Wesley arrancou com a bola e tocou para Arrascaeta, que deixou na medida para Gerson bater no canto e abrir o placar. Com o gol sofrido, Rafael Paiva colocou Felipe Coutinho na vaga de Payet. Recuperado de lesão muscular, o meia voltou a atuar depois de mais de um mês. E aos 41 minutos, mudou a história da partida. Emerson Rodrigues mandou na área. Puma dominou e bateu cruzado. E Coutinho mergulhou para empatar. Logo no primeiro clássico e na primeira vez no Maracanã, desde o retorno ao Vasco. Um gol marcante, que pode servir de combustível para o camisa 11 engrenar com a camisa Cruz Maltina. Tentei voltar antes, mas não foi possível. Os jogadores que passam por lesão muscular sabem como é. Mas graças a Deus hoje eu estou bem recuperado e muito feliz com o gol hoje. Tite ficou pedindo falta em cima de Léo Pereira no início do lance. Foi falta no Léo Pereira e ela é de fora da área porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Um empate com gosto de vitória para o Vasco, que já não perde há 6 rodadas no Brasileirão e subiu para a 8ª posição. Era importante a gente brigar, a gente queria sair com a vitória, mas infelizmente a gente acabou tomando um gol, mas o empate também mostra o quanto esse grupo quer estar brigando lá em cima. Então hoje a gente sai daqui muito feliz. A gente está conseguindo ser mais competitivo, sofremos, mas conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Do lado do Flamengo, o sentimento foi de derrota. Agora, a equipe de Tite está a 8 pontos do líder Botafogo. E mesmo com um jogo a menos, se complicou na briga pelo título. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou pagar, eu estou triste pelo resultado. Clássico, luta o tempo inteiro, Dê. Loirão, vou falar um negócio para você. O Tite falou uma frase ali, né? Resultado não acompanha o desempenho, desempenho às vezes não acompanha o resultado. Ontem foi uma lição, o jeito que o Flamengo jogou, pressionando o tempo inteiro a equipe do Vasco. O Vasco vem se especializando
nesse Campeonato Brasileiro e não desistir. Enquanto o árbitro não apita o final, o Vasco está lá fazendo a sua lição de casa, correndo, batalhando. O Vasco entende, ou entendeu nesse caso, que o Flamengo é superior tecnicamente. Então, sem bola, os caras se desgastaram demais e no final foi coroado aí com o gol do Coutinho. O trabalho do Rafael Paiva é muito bom, o Vasco cresceu muito e o Flamengo com a sua qualidade habitual, mas agora cheio de competições. Pedro, a gente estava destacando o Gerson, e você destacou o Gerson em sua poesia, né? Porque a gente falou de jogador, sei lá, Cebolinha, mais importante no Flamengo, não foi, Mari? Sim. Acho que numa sequência de 3 ou 4 jogos, até do Alan a gente falou. Não falamos? Menos, mas falamos. Mas falamos. Léo Ortiz, Luiz Araújo, e parece que o Gerson sempre esteve lá, né? E o Pedro também, só que agora... Pedro também, não é? Assim, esses personagens foram trocando, mas o Gerson sempre esteve no time. E olha que foi um ano que ele sofreu, né? De saúde. O Gerson tem sido um grande pilar do Flamengo nessa temporada, né? Porque por mais que tenha tido aquele problema renal no início do ano, ficou ali basicamente 2 meses, um pouquinho mais, fora. Depois que ele voltou, a sequência é ininterrupta. Ele está o tempo todo a serviço do Flamengo, seleção brasileira, jogando o tempo todo, quer sempre jogar. Às vezes segura até um pouquinho mais no treinamento. O Tite já chegou a falar isso uma vez, porque o Gerson quer sempre jogar e tem sido um pilar técnico, pilar de liderança, tem a faixa de capitão. Tem sido um jogador muito mais maduro, né, do que em outras oportunidades. Então ontem foi muito impressionante, porque até comentava que no primeiro tempo ele parecia realmente bem cansado, bem mais do que nas outras partidas. Mas no segundo tempo ele tirou energia, não sei de onde, e reapareceu em todos os lugares do campo, fez o gol e dava para ver que ele puxava muito assim para correr, para combater, enfim, tá... É um pilar mesmo que o Flamengo tem nessa temporada 2024. Então o Gerson está representando o que deseja o rubro-negro mesmo. E até deu para brincar um pouquinho essa questão de raízes, porque por mais que tenha sido formado no Fluminense, nas categorias de base, sempre que voltou, falou que é rubro-negro de coração, sempre gostou muito do clube, quis estar, foi para a França e voltou, então... O Gerson tem muito essa conexão ali de querer estar, querer jogar no Flamengo. Tanto que quando sai o gol ontem, o Gerson se joga no gramado, o gol do Vasco, né, o gol de empate. Ele se joga no gramado e depois lamenta muito, assim, sentiu demais o Gerson ontem, como assim, poxa, fiz tanto esforço, batalhei tanto nesse jogo e a gente acaba que não vai sair com a vitória. Então, retratou o sentimento do torcedor. E assim, isso era muito cobrado do Gerson, né, desde o retorno dele, porque ele era um cara... Ele é um cara idolatrado pela torcida do Flamengo, mas com essa... Gerson, nesse momento, porque o Flamengo foi tentando se encontrar nessa história, né? Depois, obviamente, todo momento de glória, a saída também do Gerson, o retorno dele. De cara, você tem muito vivo na sua memória o que é o Flamengo competitivo, de intensidade. E no comecinho ainda com o Sampaoli não foi imediato, não foi, né? Parecia até que a cobrança era que o Gerson tava sonolento. Será que não voltou mesmo? Não voltou mesmo, foi contaminado pelo Verdade. ambiente que estava. E a gente tem visto nessa temporada, é que é claro que quando a gente olha no Pedro, que é o cara que faz 30 gols numa temporada, ele é um protagonista. Mas o Gerson, ele é um líder, ele é um rosto desse Flamengo. Se você pode olhar ali, quem é o cara que identifica, que contagia a torcida, que vai lá pro meio, que pega o símbolo, que é o Gerson. É o Gerson. O Gerson hoje está realmente fazendo valer a braçadeira de capitão que ele veste, porque para mim tem um jogo que é um divisor de águas para o Gerson na temporada, que é aquele contra o Palestino, em que todo o time foi mal, mas o Gerson, de forma emblemática, simbolizou como o Flamengo não se entregou naquela partida, a apatia do time. E ali, num contexto também... De volta? A partida no Chile, que isso. o Flamengo perde de 1-0, o semblante do Tite depois do jogo era de muito desânimo, porque foi um jogo muito ruim, abaixo, e depois daquilo parece que o Gerson também sacudiu a poeira, sentiu a necessidade da importância dele, de ser protagonista nesse time, e desde então o Gerson joga bem em todas as funções em campo. Aberto pela direita, quando precisa jogar do lado esquerdo, como jogou ontem em alguns momentos, vai bem. Quando precisa ser o armador,
ele é um cara capaz de organizar o time. E ontem, chegando na área, até lembrou o Rivaldo naquele gol contra a Inglaterra em 2002. Lembrou mesmo. Virando o corpo, dando um tapa. E o Rivaldo era um meia clássico, um meia com muita habilidade. E o Gerson também reúne essas características. E no segundo tempo, com o Flamengo em vantagem, a gente viu o Gerson fazendo recomposição muitas vezes pelo lado direito, fechando ali o espaço, desarmando. Então é um jogador completo e interessado, engajado, sabendo a importância dele como líder, é fundamental no Flamengo. Hoje eu não vejo o Flamengo sem o Gerson, não vejo sem o Léo Ortiz, e para mim esse meio-campo pode se configurar muito bem com Léo Ortiz, De La Cruz voltando, Gerson e Arrascaeta. E aí obrigaria o Flamengo a desfazer dessa ideia com 2 pontas, mas pode preservar um deles, ou o Plata, o Luiz Araújo, se tiver à disposição, com o Bruno Henrique como referência. Eu vejo Mas hoje... ele vai manter 2 volantes? Não, aí não? Abrindo mão, os volantes seriam Gerson e De La Cruz, juntamente com o Léo Ortiz dando a sustentação, tem de abrir mão do Pulgar. Mas, nesse caso, para ter um meio-campo técnico e, ao mesmo tempo, combativo, porque De La Cruz e Gerson hoje dão essa dinâmica... Consegue fazer as duas, fácil. Dá para fazer. Dá amarra. Ah, não, jogar assim, virei um volante quando perdi a bola, virei um meia quando tem a bola, os dois têm essa característica, os dois podem fazer. Inclusive, no elenco do Flamengo, são os que mais você pode contar. O Alan, que a gente sabe que perdeu espaço, ele vai ser volante. O Léo Ortiz, que ajuda, mas ele é mais um volante, e nem é a dele. Se você pega a Arrascaeta, ele não vai ser volante, ele vai ser meia. Esses dois conseguem ser volantes, vestir a roupa do guerreiro, vou lutar aqui, vou dar carrinho. O De La Cruz e o Gerson fazem isso. Ah, ganhei a bola, vesti a roupa do maestro. Os dois fazem, os dois têm qualidade para levar o time ao ataque também. Pedro, beijo pra você. Tô chegando aí, hein? Hoje aí estaremos no Rio de Janeiro, pra cobertura da Liberta. Ô, Pedro, fala um número aí de 1 a 10. Lá vem. Vou de 8. Acertou. Vai passar a semana com a Mariana, pode levar. Maldito. Será muito bem recebida. Obrigada. Muito bem recebida aqui. Pelo menos alguma pessoa com... Posso só fazer um adendozinho? Agora a gente já virou pro Palmeiras. Ai, meu Deus. Então vai, tá bom. Pode falar. Vamos que o São Paulo também chega, Bahia, Cruzeiro. Agora, título mesmo. Quero falar do jogo e das possibilidades de título. Ulisses, para você, o Flamengo sai da briga? Não sai da briga. É muito cedo para dizer isso. É um elenco muito forte, não dá para descartar. As escolhas do técnico do Fortaleza têm sido duvidosas, né, em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele já deixou claro que o brasileiro não vai ser prioridade dele. Então, para mim, fica na briga Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Everton. Renata, é uma vergonha o Flamengo estar meio que instável. É uma vergonha o Flamengo estar instável. O Flamengo dos clubes brasileiros, é aquele que não pode reclamar de calendário, porque a cada jogador que se machuca e tal, ele vai ao mercado e traz 2 vezes mais caro. Ontem o Luiz Araújo se machucou e aí ele teve que lançar o Arrascaeta, que seria teoricamente poupado. Mas aí deixa eu te perguntar, quem seria o reserva, então, do Pedro? Chicão, presta atenção. Gabigol. Não pode. E o Carlinhos? Não pode hoje, ser. na coletiva, ele falou Carlinhos. Carlinhos é hoje o reserva do Pedro. Não, mas peraí. O Tite pediu. O Tite pediu, cara. Peraí. O orçamento... Que pra mim seria o Bruno Henrique. O Bruno Henrique improvisado. Lembra? Primeiro jogo foi. Porque todo mundo falou assim, o Pedro machucou na seleção, agora o Gabigol. Falei, o Pedro hoje é terceiro. Contra o Bahia, ele Mas, gente, quando ele lança a mão no Carlinhos, do Bruno Henrique, nem se fala, ele tá dizendo pro Gabigol que não tem mais espaço. Mas o Gabigol também não quer, né? Que não tá contando com um gol salvador. A declaração do Brás, recentemente, já era. Acabou do Brás recentemente. O Chico Garcia é um dos caras mais coerentes do jornalismo brasileiro. Mas quando ele começa a falar do Tite, é uma passação de pano, velho. Mas não é, cara. Ele é você é assessor do Tite, brasileiro. Você não vê jogo do Flamengo, Brasil. Quem? O Flamengo não tá jogando nada, cara. Artilheiro do Brasil, gente. Mas peraí. Calma, então. Para o futebol porque o Pedro machucou. O Flamengo não vai jogar mais nada porque o Pedro machucou. Não é função técnico. Mas, gente, pela fase do Pedro, não tô nem falando da fase do Flamengo, o Pedro faz muito. Mas não é função do técnico arrumar uma solução. O Pedro fez falta pra seleção brasileira. O Tite recebe muito bem pra arrumar uma solução no time. O trabalho do Tite desde o começo do ano é uma vergonha. Eu falo aqui faz tempo, né? Mas fui criticado. Você foi o primeiro a falar aqui no programa sobre isso quando
no Flamengo até estava um pouco Quando melhor. o Flamengo se classificou, eu falei assim, se a diretoria do Flamengo fosse séria, tinha mandado o Tite embora naquela Mas é um problema, pessoal, Renata, peraí. Falando sério agora, o problema desse senhor aqui com o Tite é porque quando o Tite... Peraí, que você vai se ligar. Peraí, o problema dele com o Tite é porque a Timão Press se incomoda com o não do Tite ao Corinthians. O não do Tite ao Corinthians deixou esse cara... Eu tava pedindo a cabeça do Milito até outro dia. Tá bom. Falando que não ia dirigir nenhum clube, foi pro Flamengo. Aí isso incomodou o rapaz aqui. Ele ficou, o capelete ficou assim. É uma vergonha. Mas olha só, eu acho que o Flamengo talvez seja o time com mais recursos em termos de elenco do Brasil, mas não é simples você perder um Cebolinha, perde o Pedro, perde o Luiz Araújo, você perde o Vinha, que é um lateral que seria titular na maioria dos clubes do Brasil, você vai perdendo um De La Cruz, que é um jogador que é titular. Então, ele perdeu nomes, que bom que o Flamengo pode contratar outros, só que não é só chegar, colocar a camisa e dar tudo certo. O Tite teve problemas também, mas eu acho que isso não tira o fato dele precisar procurar soluções com um elenco que ainda é muito bom. Só que em algum momento ele estava jogando com um menino da base, o Everton Araújo, porque ele não tinha o Pulgar, não é? O Léo Ortiz é improvisado como volante, tá dando certo. Então tem problemas, mas poderia render mais. Mas a insatisfação da torcida... E ainda tá nas competições todas, né, A insatisfação da torcida do Flamengo... Ele não tem tempo pra treinar. A insatisfação tá saindo peça, ele não tem tempo pra treinar. Não tem como. O cara tá em 3 competições, igual o Corinthians, velho. Como é que o cara vai treinar? Vai treinar onde? No avião? Vai treinar onde? No salão de cabeleireiro que o senhor corta o cabelo? Não dá pra treinar, velho. A insatisfação... Zé Roberto, vai treinar onde, velho? A insatisfação da torcida do Flamengo com o Tite é gigante, é enorme. É gigante. Mas não por causa de diretores. Mas não por causa de desempenho. Também. Pelo amor de Deus. O Landim deixa a presidência do Flamengo no fim do ano. Tudo vai mudar no Flamengo, se liga. Inclusive, teu treinador vai embora. O torcedor do Flamengo não é por causa do resultado, é por causa do desempenho do Flamengo. Chico, é lógico. Presta atenção aqui. Os caras estão aí. O Tite... resultado negativo. Chico, você tá comigo? O Tite tem que voltar pra seleção? Eu acho que o Flamengo tinha saído. O Dorival também. Gente, vocês estão falando como se tivessem expulsado o Tite. Ele avisou um ano antes que não ficaria. Foi o melhor ciclo. O melhor ciclo dos últimos anos. Chico, pelo amor de Deus. Cara, eu não vou entrar nessa seara. Eu não vou dar pano pra Lula. A torcida do Brasil quer resultado igual a do Flamengo. Desisto, velho. Quer desempenho também. Voltamos. Então é isso, galera, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí falou um pouquinho sobre esse jogo, né? Falou sobre Tite, né? Falou sobre Gabigol, também falou sobre esse time do Flamengo que não vem desempenhando tão bem no Brasileirão. Mas é isso, o Flamengo ainda está ali em quarto colocado no Brasileirão, né? Tem um jogo a menos, mas se tivesse vencido o último jogo, né? Ele estaria ali com 47 pontos, né? E se vencesse o jogo contra o Inter, chegaria a 50, né? E estaria a mesma posição ali do Palmeiras, né? E só a 3 pontos do Botafogo. Agora o Flamengo está a praticamente 8 pontos do Botafogo e se vencer fica a 5 pontos. Então está bastante complicado aí agora a situação do Flamengo, né? Vai precisar que o Botafogo perca dois jogos, né? Palmeiras perca também, Fortaleza perca, então vai ter que ter aí uma combinação muito boa e o Flamengo vencendo também esses jogos. Então vamos dizer que o Brasileirão está muito difícil o Flamengo vencer, mas é isso, o Flamengo não vai desistir, né? Dessas competições, tá brigando forte aí na Copa do Brasil, na Libertadores, né? Inclusive tem jogo contra o Peñarol. E também vai lutar no Brasileirão, né? Então o Flamengo tem elenco para isso. Vamos torcer para que os jogadores voltem de recuperação logo e não se machuquem mais, né? É o caso aí de Michael, que faz falta bastante, vai voltar aí em outubro, né? E se ele voltar bem, né, vai ser bastante utilizado aí pelo Mengão. Vai ser reforço aí para o final do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E aí, torcedor, o que acharam? Comece a opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.